Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer te encontrar aqui. Muito bom saber que você chega todos os dias aqui para estudarmos juntos a Bíblia. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Nós estamos estudando a Bíblia juntos, versículo por versículo, né? Fazendo estudos expositivos, olhando o contexto, tirando lições para as nossas vidas. E é sempre bom ter você aí do outro lado. Se você puder compartilhar esses estudos, é sempre muito importante. Você fazendo isso, você nos ajuda para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Para que mais pessoas sejam também alcançadas pela boa nova, pela mensagem, pelo estudo bíblico. Existem tantas coisas, tantas heresias, ensinamentos falsos hoje, ganhando tanto espaço nessas redes sociais. E às vezes as pessoas estão se perdendo nisso. E tem momentos, espaços como esse nosso, onde a gente estuda somente a Bíblia. E é importante compartilhar, então se puder faça isso. Coloca nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, no seu Facebook, Instagram, enfim, compartilha. Eu agradeço muito. E se inscreva no canal. Clicar aí embaixo em inscrever-se é importante também. Agora eu quero te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos em 1 Coríntios 8, estudando aqui dos versículos 7 a 13 e também fazendo um paralelo lá no capítulo 10, porque Paulo complementa esse assunto que está tratando aqui sobre a liberdade cristã, lá no capítulo 10. Nós estivemos falando uns dias aqui estamos ainda, tratando sobre a consciência, sobre o que deve e o que não deve fazer, dentro dessa questão aqui para Corinto, que era a questão de comer carne ou não, carne sacrificada para os ídolos. Você sabe já, está cansado de saber, que Corinto era uma cidade muito idólatra, Existiam vários deuses pagãos e as pessoas hoje que compunham a igreja de Corinto, anteriormente eram adoradores desses deuses pagãos, e eles sacrificavam suas carnes lá para aqueles deuses pagãos, e era prática comum na cidade. Falamos que aquela carne sacrificada, uma parte voltava para o adorador, e essa carne ou era comercializada nos mercados ou era comida, pelos adoradores. E os crentes ficavam naquela questão agora, são cristãos, vai comer essa carne, não vai? Você vai no mercado, você precisa perguntar se a carne foi sacrificada ou não foi. Se você vai na casa de um amigo, você precisa saber se aquela carne foi sacrificada para um ídolo ou não. Enfim, eles estavam preocupados com isso. E Paulo está explicando para eles sobre essa liberdade cristã. O que nós podemos fazer ou como devemos fazer. Existiam os cristãos fracos e os fortes, Paulo usa essa nomenclatura. Aqueles fracos que morriam de medo, que vinham perguntando se a carne era sacrificada, não queriam nem comer carne, e existiam os fortes, não estavam nem aí, sabia que lá eram deuses pagãos, mas precisavam de um controle também, para não comer lá dentro do templo. E Paulo está explicando isso. Por que eu estou me detendo nisso? Por que nós estamos parando aqui já há alguns dias falando desse assunto? Porque hoje nós somos confrontados muitas vezes no nosso comportamento cristão. Não necessariamente com comida sacrificada a ídolos, mas em circunstâncias que colocam o nosso posicionamento de fé em questão. O que eu devo ou não devo fazer? A pergunta que eu quero hoje avançar um pouquinho aqui com você é, dentro do contexto aqui de Corinto, que eles faziam, a pergunta é: quando comprar e quando não comprar? Eles iam no mercado e a carne que foi sacrificada aos ídolos muitas vezes era vendida no mercado a um preço mais barato. E Paulo começa a questionar a circunstância de ter cautela ao ir no mercado. Porque da carne sacrificada no templo vinha para os açougues uma parte delas. Tinha um preço mais barato. Lá em capítulo 10, no versículo 25, Paulo diz assim: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Paulo fala: coma de tudo que está no mercado e não fica perguntando não. Não fica caçando as coisas por motivo de consciência. O crente pode ir no mercado, comprar da carne e comê-la? Essa foi a pergunta. E a resposta de Paulo: sim, não e talvez. Isso mesmo. Comer de tudo que se vende no mercado? Sim. Comer no templo do ídolo? Não. Lá dentro, não. Na casa de um amigo que é adorador de um desses ídolos, eu posso comer a carne lá? Sim ou não. E eu expliquei isso aqui anteriormente e eu quero reforçar aqui hoje.
Por que sim ou não? Porque depende da informação que você tiver. Você vai na casa do amigo, não fica perguntando a procedência da carne, capítulo 10, verso 27. Se souber que a carne é sacrificada aos ídolos, então não coma, capítulo 10, versículo 28. Vou te explicar melhor. Vai na casa do amigo. Sabe que ele é um adorador desses deuses pagãos. Ele botou uma mesa de comida. Come calado, não pergunta nada. Se ele pega aquela carne e ele coloca diante de você e fala: coma dessa carne, essa carne foi oferecida ao Deus tal, foi sacrificada a tal Deus pagão, eu trouxe lá do templo, come ela. Aí você não come. Então não fica perguntando, não fica procurando. No mercado público havia carnes sacrificadas a ídolos lá nos ganchos dos açougues. E carne não sacrificada também, versículo 25 do capítulo 10. A aparência da carne era a mesma. Cristãos fracos diziam que não deviam comer a carne de espécie nenhuma, porque sempre havia a possibilidade de ter sido sacrificada. Para Paulo, eles estavam levando seus escrúpulos religiosos longe demais. Capítulo 10, versículo 25 fala: estando no mercado, o simbolismo religioso da carne não tinha mais importância. É não ficar caçando demônio em tudo. A teologia de Paulo não estava neurotizada pelo demonismo. Paulo não via demônios em tudo. Comer carne é amoral, e os fracos tinham de parar de dizer que era imoral. Eles ficavam caçando demônios. Eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando de algo que a gente sempre vê na internet. Hoje mesmo eu estava vendo. Um cara pegou um pote de Nescau, de Toddy. Tem aquele tourinho, né, que é o personagem da propaganda do Toddy. E a mulher conseguiu ver um demônio no focinho do touro. E falavam: olha aqui, tem um demônio aqui no focinho desse touro, e você vai comer isso, e pegando a embalagem Nescau. Eu já vi gente pegando a embalagem da Coca-Cola, virando ela ao contrário e colando, dizendo: olha o que forma a embalagem da Coca-Cola. É tanta bobajada que você vê, tanta bobageira, que inventei essa palavra aqui para vocês entenderem, que a gente fica impressionado. As pessoas veem demônio na Coca-Cola, na embalagem da Nescau, mas não vê demônio muitas vezes dentro desses movimentos religiosos de falsos pregadores, falsos ensinadores. Não vê o pecado na própria vida, na língua, no comportamento, no testemunho. Sabe, Paulo está falando: come calado, não fica caçando demônio nas coisas não. Come, desfruta. Agora, se alguém te apresentar dizendo: isso aqui foi feito em tal ritual religioso, isso aqui vem daquele ritual, a pessoa que fez querer te oferecer isso, não aceita. Mas não fica caçando essas coisas, por questão de consciência. Irmãos, o mundo que nós vivemos jaz no maligno. O mundo que nós vivemos está morto no pecado. Nós estamos aqui, se nós começamos com isso, isso vira uma neurose. Tem gente que é louco, que fica doido, procurando coisas onde não existe e sem necessidade. Nós precisamos ter sabedoria para nos portar nesse mundo. E é por isso que eu disse que esse assunto da igreja de Corinto, ele é muito pertinente para as nossas vidas hoje. Para de ficar procurando essas coisas. Para de ficar investigando coisas desnecessárias. Viva em paz. Consagre ao Senhor. Ore ao Senhor. E coma. Agora, se você está sabendo, se a pessoa te apresentou, falando que foi algo, foi sacrificado, foi feito num ritual, isso aí não deve participar. Eu espero que você esteja compreendendo o que eu estou dizendo aqui. Viva para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. A gente vai seguir falando isso aqui ainda nos próximos encontros.